Leonel Hadi se rebela, esmaga sem dó a família e sua gangue e expõe toda a sua vassalagem ao Laranjão. Mas antes da gente começar, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e considere se tornar um membro para ajudar o nosso trabalho. Agora espia. Se não liberar o Bolsonaro, acabou o Brasil. Vai acabar o Brasil, tem que libertar o nosso líder. Tá ligado? O salve tá dado. É esse tipo de político que tem a bandeira dos Estados Unidos como a sua bandeira, capacho dos Estados Unidos, é com essa linguagem delinquente, é com essa linguagem criminosa que a família Bolsonaro tenta fazer com que o Brasil se ajoelhe perante os Estados Unidos para que o Bolsonaro e todos os seus apoiadores mais próximos que organizaram um golpe de Estado sejam libertados. E se você acha que o que o Leonel tá falando é narrativa ou achismo, você se enganou, cara pálida. Ouve aí o próprio inelegível. Por quem e qual país ele morre de amor? Eu vou dar palpite na vida do Trump. Não vou. Eu tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muita coisa pelo mundo, tivemos fazendo planos, parece que ele estava namorando. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Ele me tratava como um irmão. Sempre me tratou como irmão. E ele botou naquela carta, no primeiro parágrafo, na primeira linha, o meu nome. Look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Minha continência, a bandeira americana. E mais, Trump, colocando uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras, exige que o governo brasileiro, ou seja, o executivo, interfira no judiciário para que o Bolsonaro não seja condenado, não seja preso. Quer dizer, exige que exista uma intervenção do executivo em outro poder, o que é típico de uma ditadura. E quem está articulando isso é Eduardo Bolsonaro, seguindo os comandos do Jair Bolsonaro e aplaudido pelo Tarcísio de Freitas. No dia em que nós tínhamos pescados que estavam parados dentro de containers, 58 containers de pescado, Bolsonaro, no dia que o Trump baixou a taxa de 50% sobre as exportações, foi comer um churrasco com o Tarcísio de Freitas, para eles comemorarem, porque o Brasil estava sendo atacado por um país estrangeiro, quebrando a economia. Justo Bolsonaro, que dizia que nós tínhamos que doar a vida para salvar a economia durante a epidemia. Ou alguém se esqueceu disso? Que o Bolsonaro dizia que nós precisávamos doar as vidas para salvar a economia, e agora ele quer destruir a economia para salvar a vida dele, para se libertar da cadeia, justamente no dia agora em que ele vai ser em breve condenado, mas no dia em que o Ministério Público Federal indicou e opinou pela sua condenação por 5 crimes que chegam a 40 anos de cadeia. Enquanto isso, o Laranjão, enquanto isso, o nosso Doritos se volta contra o Brasil, trata o Brasil como uma república de bananas, e os nossos patriotas estão aplaudindo. Não era Brasil acima de tudo? Como assim Brasil acima de tudo? Nós teríamos obrigação de estarmos 100% mobilizados contra uma agressão estrangeira de alguém que quer quebrar nossa economia, acabar com os nossos empregos. E pasmem, aqui no Rio Grande do Sul, 90% praticamente das exportações para os Estados Unidos são de armas de fogo. Bolsonaro está quebrando a indústria que o elegeu e que sempre foi suporte. O restante da economia do Rio Grande do Sul que faz exportação para os Estados Unidos é do agronegócio. Justamente os tratores que estavam trancando estradas após a derrota no segundo turno. Eu quero saber o que vai falar a Fiesp. Eu quero saber o que vai falar a Fiergues. Eu quero saber o que vai falar a Federasul. Porque não é possível que a gente possa assimilar uma situação dessas, uma atitude de sequestrador, que é a que a família Bolsonaro e a extrema-direita fascista estão fazendo com o nosso país. É típico de sequestrador. É coisa de gente criminosa, de Orcrim, organização criminosa. E a economia foi colocada contra a parede com uma arma na cabeça e aí eles vão atirar. Mas felizmente nós não temos um presidente capacho, porque tudo que o Trump quer e os Estados Unidos querem é favorecer os Estados Unidos. Mas para isso no Brasil eles precisam de um capacho, eles precisam de um Bolsonaro, eles precisam de um Tarcísio, eles precisam de um Caiado, bando de capacho, um Zema, porque esses entregam de graça o Brasil. Esses aí, se favorecer o bolsinho deles e eles puderem, tiverem a possibilidade de visitar a Disney de vez em quando, tá tudo certo. Agora que se dane o brasileiro. Se o brasileiro
brasileiro ficar desempregado, se a economia quebrar, se a indústria quebrar. Eles chegaram ao absurdo de pedir para as indústrias irem para os Estados Unidos, tirando emprego de brasileiros para agradar o Trump. Isso é ser muito vira-lata, é ser muito canalha, muito capacho de gringo. Mas felizmente, nesse momento, nós sabemos quem são os verdadeiros patriotas, que somos nós que defendemos o Brasil, defendemos a presidência do presidente Lula e não baixamos a cabeça para fascistas. Muito obrigado. Leonel disse tudo. Honestamente, não tenho nada a acrescentar. O mais louco de tudo isso é que tem gente defendendo o inelegível, concordando com esse ataque e falando em Brasil acima de tudo. É isso aí. Não esquece de curtir e comentar o que você achou de tudo isso. Até o próximo vídeo.